Piperno, e saiu informação nas últimas horas, lá na ESPN, que o Palmeiras tem ali um desejo, um plano para tentar contratar o zagueiro Nino, que passou, né, pelo futebol brasileiro já, Fluminense, campeão pelo Fluminense, né, na Libertadores da América. A diretoria trabalha nos bastidores com uma estratégia incluindo definição de luvas, salários e comissões junto ao staff do atleta. O clube também prepara uma proposta ao Zenit que deve girar na casa dos 10 a 15 milhões de euros. E segundo a informação lá da ESPN, o Palmeiras avalia estar bem posicionado na disputa e conta com o fato de que o zagueiro vê com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro, especialmente para, segundo a informação, atuar no Palmeiras. O jogador de 28 anos de idade está lá no Zenit da Rússia desde o início de 2024. Ele foi vendido pelo Fluminense por 5 milhões de euros, ou seja, na cotação da época, cerca de 27 milhões de reais. Tem sido pouco utilizado, né? Aliás, tem sido uma peça bastante utilizada lá, né, na informação. Inclusive já atuou 66 jogos de 87 possíveis, ou seja, 75% das partidas e com 3 gols marcados. Claro que ainda é muito cedo para falar alguma coisa mais concreta, porque a informação fala aí até de futuro, né, e não é de momento, é muito prematuro ainda falar sobre isso, não foi contratado ainda, mas um zagueiro do nível do Nino é o que falta para esse time do Palmeiras? Seria, de fato, uma contratação ali importante? Valeria esse esforço? Se fala aqui de 10 a 15 milhões de euros, Piperno. Bom, primeiro que seria, sim, um ótimo reforço. O Palmeiras precisa ter mais um zagueiro. Ano passado sofreu, por exemplo, nos momentos em que teve que contar com o Mikael. E veja, o Palmeiras contra o Chelsea, né? Um jogo de quartas de final lá do Mundial, lá na Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras jogou com um lado esquerdo formado por Mikael e Vanderlan, né? O Piquerez estava suspenso, o Gustavo Gomes suspenso, o Murilo contundido e tal. E o Palmeiras não tinha um outro zagueiro de bom nível. O que acontece em relação ao Nino também passa por... Veja, esse interesse do Palmeiras já tem pelo menos um mês. O Palmeiras está sondando, conversando lá pelo menos um mês. O problema, uma das questões é que o Zenit aprova o desempenho do Nino. O Nino é um jogador titular, um jogador que participa de toda a campanha. O Campeonato Russo, para quem não conhece, ele é um campeonato que para em dezembro e geralmente ele volta no final de janeiro. Esse ano, esse retorno ele foi adiado. A volta acontece só agora, no último final de semana de fevereiro. Então, os times saem para excursionar. O Zenit mesmo andou jogando lá no Oriente Médio. E aí, o Zenit, que é um clube que faz negócio toda hora, ele valoriza bastante o Nino, como eu disse, é um titular da equipe, mas ele toparia facilitar o negócio desde que ele conseguisse fechar a contratação de um zagueiro do CSKA Moscou chamado Igor Diviev. Esse jogador é apontado como o melhor zagueiro russo, não que atua na Rússia, mas russo de nascimento, é jogador da seleção. E o Zenit tenta contratar esse jogador e não conseguiu ainda, porque o CSKA tem todo o interesse em manter o jogador por lá. Então é claro que para liberar o Nino, o CSKA já gostaria de ter uma reposição em vista e até agora não conseguiu. O CSKA, ele foi um time que dominou o futebol da Rússia, ganhando aí um hexacampeonato, era absoluto, mais rico e tal. E, de repente, ele perdeu o último título para o Krasnodar, que é o atual líder, está 1 ponto à frente do Zenit. Então, e o campeonato já teve 18 rodadas disputadas, faltam 12. Ou seja, 60% do campeonato já foram disputados. Então, é óbvio que não é uma negociação fácil também por essa questão. Enquanto o CSA não contrata uma reposição à altura,
O Nino vai ter a sua saída dificultada e vai ser mais caro. Se eles contratarem esse jogador, o Diviev, provavelmente aí o Palmeiras teria sua vida um pouco facilitada. Bruno Prado, Nino, nesses números que foram citados na reportagem, né, de 10 a 15 milhões de euros, é um bom valor, muito caro para um zagueiro? É uma peça que faria diferença no Palmeiras? O que você pensa a respeito disso, Bruno? Ele é um bom zagueiro, os valores hoje são altos, né, no mercado, né? Então o mercado hoje muito inflacionado. O Nino, ele joga num clube que não precisa de dinheiro, né? Esse é um negócio que complica um pouquinho, né? Porque negociar com o Zenit, você tem que chegar numa grana que eles achem interessante, eles não estão precisando, né? Não é uma urgência, eu tenho que vender jogador. O Cruzeiro, para tirar o Gerson de lá, teve que pagar quase 30 milhões de euros. Então, nunca é fácil negociar com o Zenit. Então, o Palmeiras tenta, ele é um bom zagueiro. O Palmeiras tem o Gustavo Gomes e o Murilo, que são zagueiros que já estão ficando mais velhos. O Murilo teve até uma queda de rendimento. O Gomes chegou a ter um ano ruim em 24, recuperou, voltou, está jogando em alto nível. O Fux também é um cara que deu certo. Mas eu vejo o Bruno Fux com uma característica assim, mais específica. Ele não é um cara tão forte fisicamente, mas ele com a bola no pé é muito bom. Então ele é o melhor zagueiro ali do Palmeiras com a bola no pé, de saída de bola, de passe. Mas às vezes num confronto mais físico ele tem mais dificuldade. Então acho que por isso que ainda o Murilo tem sido titular na maioria dos jogos. Que o Fux, em 2025, considero um ano melhor do Fux do que do Murilo. Mas tem alguns momentos que ele tem a dificuldade, que ele jogou no Maracanã com o Flamengo, ele sofreu muito com o Pedro, até na estreia esse ano no Brasileiro contra o Galo, o Abel coloca o Murilo em cima do Hulk, o Fux teria mais dificuldade para fazer isso, e o Nino acho que consegue equilibrar bem, ele tem um bom passe e é forte fisicamente, é bom pelo alto, então ele é um zagueiro muito bom, quando estava no Fluminense estava sendo convocado até para a seleção, mas aí se vai dar certo ou não depende, né? O Palmeiras vai ter que negociar com um clube que não está desesperado para vender jogador. Pois é, Mauro. Quer falar sobre isso, Mauro? Não. Você gosta de mercado da bola, essas conversas aí. Quando chegar o jogador, estiver realmente contratando, a gente fala. Especulação. O Palmeiras precisa de um zagueiro e não é bom zagueiro. Mais do que isso, é ficar esticando o assunto de quem vive de falar de mercado da bola, sabe? Mesmo quando não tem negociação. Isso é meio cansativo para mim, sinceramente. E para a gente fechar, tem uma notícia chegando agora de última hora aqui, para comentar aqui com o Piperno. Porque o Bruno Rodrigues se despediu do Palmeiras, né? Tá chegando lá no Cruzeiro, voltando, né? Que ele era do Cruzeiro, né? Tá retornando e o Palmeiras pode lucrar com o empréstimo de Bruno Rodrigues ao Cruzeiro. Então vamos lá, o Palmeiras já fechou essa negociação, o jogador já está lá em Belo Horizonte, chegou para realizar, né, os trâmites burocráticos. Por empréstimo, então o jogador vai atuar por empréstimo lá no Cruzeiro e vamos aqui aos números, né? Não há pagamento pela saída neste momento, mas o Palmeiras ainda pode lucrar com o negócio. O contrato será válido até dezembro deste ano e há uma opção de compra prevista em cerca de 5 milhões de dólares. É o equivalente à marca de um pouco mais de 26 milhões de reais na cotação atual. Um pouco acima do que pagou por 80% dos direitos do centroavante ainda em 2023. Naquela ocasião, o Palmeiras pagou um pouco mais ali na casa dos 25 milhões de reais. É um jogador que não conseguiu atuar, teve muitas lesões, né? Ficou fora pela questão médica, física, e agora o Palmeiras consegue ali essa saída por empréstimo e ainda podendo ganhar um dinheiro mais para frente, o que até conseguiria recuperar o que investiu no atleta. Olha, Guilherme, ele é alguém que naturalmente ia ficar sem espaço, né? Já estava com um espaço bastante reduzido, né? Ele chegou porque tinha feito um bom campeonato em 2023 pelo Cruzeiro, mas veja, era um Cruzeiro também num outro momento, um Cruzeiro com ambições muito menores. E o Palmeiras comprou e olha, desde que ele chegou, ele entrou naquela cota daquelas contratações que você olha e fala, bom, tá aí para completar o elenco, vai. Nunca foi encarado como um jogador que poderia ser, em algum momento, sei lá, um protagonista, titular, indiscutível, enfim. Ele não tinha esse status. Mas aí, para piorar tudo, rapidamente sofreu uma lesão muito grave e, na sequência, outra. Isso é muito
trágico na carreira de qualquer profissional da bola. Ele ficou parado mais ou menos 1 ano e meio, ou perto disso. Realmente muito, muito triste, né? Ele teve realmente, enfim, ele precisou de muita força de vontade para retornar. Foi um momento bastante complicado, bastante difícil para ele. E aí voltou, né? Acabou sendo pouco aproveitado, fez 2 gols, acho até que em 2 partidas contra o Juventude. Mas ok, vai ter uma outra oportunidade de seguir a carreira dele no momento em que o Palmeiras tem outras e melhores opções para o ataque, né? Então, tem o Vitor Roque, tem o Flaco, em algum momento aguarda-se o retorno do Paulinho. É um Palmeiras que está aproveitando, por exemplo, o Luigi. Então não faria muito sentido mantê-lo no elenco, até porque isso atrapalharia o próprio desenvolvimento da carreira dele, né? Então é o tipo de negócio bom para todo mundo. E até falando das lesões, né, ele fez apenas 2 jogos pelo Palmeiras antes das lesões. Sim. E aí, a primeira lesão, ele sofreu uma fratura, aliás, ele sofreu uma ruptura de ligamento do joelho e quando estava prestes a retornar, repetiu a mesma lesão no outro joelho. Só reapareceu em setembro do ano passado, oscilando entre participações como titular e reserva, somando 2 gols em 11 jogos. Então tá aí. Os números, né, desse Bruno Rodrigues. O Abel Ferreira perde uma opção ali de ataque, mas difícil dizer, né, Bruno, se o próprio Abel contava com ele, porque as lesões atrapalham muito, né, nessa análise. E se o clube liberou é porque entendia que o Bruno, até mesmo como um possível reserva, não acrescentava nesse momento. Acho que foi isso, né? O Luigi estava na frente dele, claramente, né? O Abel tem colocado o Luigi nos jogos, garoto, né? E até talvez outros, o Riquelme Felipe chegou a jogar. Então, o Bruno Rodrigues acho que não estava nos planos e a lesão, é difícil até avaliar a passagem dele pelo Palmeiras por causa das lesões, né? O cara ficou 1 ano e meio sem jogar. Isso muda. E acho que agora a preocupação tem que ser em tentar retomar a carreira dele jogando com mais frequência, porque é difícil, não é um cara que ficou tanto tempo parado com 2 lesões de joelho na sequência, ele pode, infelizmente, ter comprometido ali a carreira dele. Então, tomara, o que eu torço é que ele consiga jogar com frequência ali no Cruzeiro ou depois em qualquer outro clube que ele possa estar. Eu torço por isso, né? Nem estou pensando em jogar muito bem, fazer um monte de gol. Se conseguir, ótimo para ele. Mas que ele consiga retomar pelo menos a carreira, que ele consiga jogar. Porque depois dos problemas que ele teve, isso fica bem mais complicado. Então, boa sorte para ele aí, principalmente que ele consiga trabalhar, que consiga pelo menos jogar. 28 anos, né? É novo ainda. E só um detalhe, né? Eu falei 2 jogos, 2 jogos antes da lesão. Aí depois da lesão ele ainda atuou mais 4 vezes agora em 2026, né? Então tem esse detalhe. Então todos 6 jogos, né? 2 antes da lesão, agora em 26. Acho que foram 2, 11 mais 4. Isso, perfeito. Ano passado ele jogou 17 vezes. Isso aí. E no Cruzeiro, na outra passagem, ele foi até bem, assim. O último ano dele no Cruzeiro, em 23, não foi um bom ano do Cruzeiro. O Cruzeiro brigou para não cair. Ele foi o artilheiro do time na temporada. 13 gols e 7 assistências. Não são, assim, 13 gols, o artilheiro do time mostra que o ano não foi bom, mas ele foi o cara que fez mais gol no time ali. Então, acho que também por isso o Cruzeiro abre a oportunidade, que tem uma boa lembrança da passagem dele. Então, tomara que ele consiga, pelo menos, jogar com frequência, né? Que na parte física ele esteja bem, esteja saudável. Aí o desempenho vai depender de várias circunstâncias, mas que ele esteja saudável, pelo menos. E ele até foi importante naquela ocasião para salvar o Cruzeiro do rebaixamento. E tem aquele lance que ele tenta bater o pênalti do Henrique, né? O Henrique, ele perde depois da sequência, né? E aí tem aquela confusão. E no Palmeiras também teve ali um desconforto dele com a diretoria, porque ele terminou o ano passado envolvido numa situação que ele disputou lá um torneio de futebol nas férias, né? Não deveria. E aí ele voltou sem comunicar, né, e tal, e aí recebeu uma multa. Então teve esse problema ali nas férias também.